Bom, bom dia a todos. Bom dia, Ventura. Bom dia, Adriano. Ventura, eu vou falar um pouquinho, dar uma introdução, inclusive para deixar as pessoas entrarem. Elas vão entrando aos poucos, e daí eu vou guardando as perguntas para você, para quando tiver já dezenas, centenas de pessoas. Bom, Ok. nós estamos aqui hoje, dia 25, não é isso? 7. 27, ô louco. 27 de abril de 2020. Abril é o mês no qual a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo faz 15 anos e nossas comemorações foram atrapalhadas por essa pandemia. Nós íamos fazer um seminário nos dias 2 e 3, com uma homenagem a várias pessoas que são importantes ou foram importantes na história da Secretaria, da CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, e do Conselho, ou seja, que é uma trajetória, aí, um timeline, que é importante conhecer toda a trajetória para entender o que aconteceu nesses anos, né? E, embora a gente não tenha conseguido fazer o seminário, a gente não quer deixar de comemorar, tendo em vista a importância do evento, né? A importância do aniversário, a importância da própria secretaria dentro do contexto da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Como você sabe, né, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo é a primeira secretaria nacional. A gente tinha, obviamente, em Brasília, a CORD, que era a Coordenadoria, né, da Pessoa com Deficiência. Eu não lembro quando a CORD foi criada. Também não foi muito tempo antes, não. Talvez mais ou menos na época da CPA. Então, a secretaria ela veio trazer uma outra direção para a luta da pessoa com deficiência no Brasil e novas perspectivas, né? Muitas cidades e estados acabaram criando secretarias, a exemplo de São Paulo. A própria Secretaria Estadual da pessoa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo também é fruto desse trabalho dessa nossa Secretaria Municipal. Então, eu considero, né, a Secretaria Municipal, a SMPED, né, aqui de São Paulo, uma secretaria, um evento, né, muito importante para o Brasil como um todo. E São Paulo, você sabe, a gente não tem como escapar disso, é a grande máquina, a grande liderança, cheia de pioneirismo e tudo mais no Brasil. Então, as coisas, de fato, acontecem primeiro em São Paulo. A gente está vendo aqui, na nossa própria gestão, todas as questões que foram pioneiras, né, que nós introduzimos. Então, São Paulo tem uma grande relevância e a gente tem que assumir isso como um modus operandi, ou seja, a importância de São Paulo para o Brasil. Então, eu estou dizendo isso só para... Estou dando um introito para as pessoas irem entrando, já estamos com algumas dezenas de pessoas, né? O Leandro Munhoz está aqui, está mandando um abraço para você, a Cláudia Almodim e vários outros. Então, a gente resolveu, mesmo sem poder fazer o grande evento, ou seja, continuar nativa. A Secretaria está trabalhando, as pessoas de casa, eu tenho vindo para cá com algumas outras pessoas, mas a gente continua trabalhando, né, intensamente para não deixar a peteca cair, para não deixar essa pandemia atrapalhar os projetos que estavam em andamento e mais. Né, agora a gente tem que tocar os projetos específicos que têm a ver com a pandemia. Então, tem várias, né, ações que nós estamos fazendo aí nesse período, algumas ações novas. Então, a Secretaria está operando, está nativa e estamos aí, né, com a nossa responsabilidade toda frente a essa pandemia e ao impacto que o vírus pode ter na nossa comunidade de pessoas com deficiência. Depois a gente pode falar um pouco disso. Como eu disse, eu só estou dando
uma introduçãozinha para as pessoas entrarem. Vamos começar? Vamos. Bom, a gente está aqui com o nosso querido amigo Ventura, Luiz Alexandre Souza Ventura, é isso, Ventura? Sim, é isso aí. O Ventura, ele dispensa apresentações, mas eu quero, Ventura, que você se apresente. Eu quero que você diga para a gente, para quem está nos ouvindo, para a Nívia Carvalho, né, que entrou agora, e as pessoas já entram se posicionando, reclamando, fazendo perguntas, né? Você está tendo acesso às perguntas aí também? Está tendo acesso Está tendo acesso aí as perguntas escritas eu não estou vendo, não. Então, clica lá no lado esquerdo, o seu lado direito da tela, em Comments. Tem uma telinha, uma teclinha ali, Comments. Lá em cima, depois tem Banners, deve ter, não tem Brand. Para mim não aparece, né? Deixa eu ver aqui. Mas você está pelo celular, comments, né? Live Comments, achei aqui. Então, mas aí a imagem, eu estou vendo aqui Nívia Carvalho, Érica Silva, José Vitorino, Cissa, José Carlos. Os principais eu vou jogando na tela. Sim. Eu consigo jogar na tela para as pessoas verem quem está entrando e quem está fazendo pergunta. Eu queria que você contasse para a gente, Ventura, quem é, né, o nosso querido jornalista, blogueiro, militante, né, Ventura. Bom, boa tarde para todo mundo, obrigado pelo convite, obrigado pela homenagem. Tudo que você falou a respeito da Secretaria Municipal, eu assino embaixo, considero uma referência nacional. Acho que o trabalho que a Secretaria Municipal faz precisa ser reverberado no país todo, precisa ter reflexo nas cidades todas, no que diz respeito à política pública e cuidado com a população com deficiência. Eu tenho 48 anos, sou jornalista desde 1997, mas eu comecei na profissão em 1996, no jornal A Tribuna, aqui em Santos, onde eu moro atualmente, estou aqui agora. Passei por diversos veículos de grande imprensa, trabalhei no Jornal Diário do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo, trabalhei para a Editora Abril durante bastante tempo, trabalhei muito tempo no Sistema Globo de Rádio, na Rádio CBN e na Rádio Globo, e trabalhei no Estadão. Foi do Estadão que nasceu o meu blog, em setembro de 2012, agora ele vai completar 8 anos, e ele nasceu por causa da minha experiência na Rádio CBN. Eu fui trabalhar na Rádio CBN em 2006, eu fui contratado pela primeira vez na minha vida na condição de pessoa com deficiência. Para quem não sabe, eu tenho uma neuropatia, chamada síndrome de Charcot-Marie-Tooth, provoca atrofia muscular progressiva, não tem cura. Eu tenho sequelas nas mãos, nos pés, na coluna, e depois dos 40 anos, algumas pessoas dizem que é só queda, né? E aí, algumas dificuldades físicas ficaram mais acentuadas. E aí, assim, quando eu tinha 10 anos de profissão, eu fui trabalhar na Rádio CBN na condição de pessoa com deficiência pela primeira vez. E na Rádio CBN eu comecei a prestar mais atenção na maneira como a grande imprensa apresentava o universo da pessoa com deficiência. E eu achava tudo muito ruim. Eu não me sentia representado naquelas reportagens, que era, na verdade, basicamente o que se faz há 50 anos, o que se faz até hoje especificamente continua se fazendo isso, que é uma linha única de abordagem a respeito da pessoa com deficiência. Só parece que o universo da pessoa com deficiência tem somente um tema, que é aquela pessoa ou ela não tem absolutamente nenhum tipo de possibilidade na vida, porque ela é uma pessoa com deficiência e a vida impôs a ela isso como se fosse uma condenação, né? Ou ela é aquela coisa chata, enfadonha do exemplo de superação. E aí eu percebi que o universo da pessoa com deficiência era muito mais amplo, muito maior, e que se você tem que falar sobre pessoas com deficiência, sem falar sobre a deficiência, você tem que falar sobre o que está em volta disso, porque a deficiência é um determinante, já está ali, não há como modificar isso, então você fala sobre o que está em volta. E aí, a partir disso, nasceu o blog está no ar até hoje. Eu sou casado há 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano,
Eu sou filho de jornalista, o meu pai era jornalista, chamava Luiz Carlos Ventura. Meu pai morreu muito novo, morreu muito cedo, morreu com 29 anos. Em 1975, ele era repórter da Folha de São Paulo, eles estavam voltando de uma pauta em Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira, aqui na região sul do estado de São Paulo. Sofreram um acidente, o meu pai faleceu, o motorista faleceu e o fotógrafo está vivo até hoje. A minha mãe viúva, eu tenho 2 irmãos, sou filho do meio, eu tenho um irmão que é um ano mais velho e tenho um irmão que é 4 anos mais novo. Eles não moram na mesma cidade que eu, um mora nos Estados Unidos, outro mora no Rio de Janeiro. Basicamente, este sou eu. Me diz uma coisa, a gente teve mais ou menos, na mesma época que você estava na CBN, eu tinha aquela coluna lá na CBN, Sim, não era? sim, exato. Sim. O que você achava eu ouvia. da coluna? O que você achava da coluna? Então, Cid, na verdade, você foi um dos principais... o começo da minha avaliação sobre o que era necessário falar foi quando eu comecei a ouvir você falando. Porque a gente precisa separar o que é coluna do que é reportagem, né? A reportagem, basicamente, é você apresentar um fato, descrever o que aconteceu, colocar as explicações de quem está envolvido nesse fato e deixar que o leitor tome suas próprias conclusões e decisões. Coluna, opinião, é uma coisa diferente disso. O fato é o fato e a coluna é o que eu, colunista, penso daquele fato, independentemente se eu estou certo ou errado. E as reportagens em si eram todas muito lineares, tratavam sempre do mesmo nível. E quando você falava sobre o universo da pessoa com deficiência, foi quando eu comecei a perceber que a amplitude desse assunto era maior, né? Eu tinha, na verdade, naquela época, a mesma percepção de jornalista que todo mundo que não é desse universo tem, de que você tem que falar da deficiência, porque a pessoa com deficiência é isso, que a deficiência é aquilo. E quando você chegava lá e você trazia temas que não falavam da deficiência, mas do que está em volta, foi quando aquilo me deu um estalo de que era necessário um espaço, enfim, de alguma forma, com aquele mesmo formato. Na CBN eu não tive essa oportunidade, até porque eu acho que eu não estava pronto para isso naquela época, entendeu? E me diz uma coisa, então, quando que você começou mesmo o seu blog? O blog entrou no ar no dia 11 de setembro de 2012. 2012. Antes disso, você já escrevia alguma coisa? Você já estava entrando nesse universo? Ou o blog... Eu preciso de você. Cara. Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A partir da minha entrada na Rádio CBN, eu comecei a tentar me aprofundar um pouco mais, porque, na verdade, só quando eu entrei eu entrei na Rádio CBN, eu já tinha 30 anos. Só quando eu entrei na Rádio CBN, na CBN, que eu percebi que eu consegui compreender que eu, Alexandre, sou uma pessoa com deficiência. Eu tinha aquela percepção muito superficial de que pessoa com deficiência é alguém que usa cadeira de roda, alguém que tem membro amputado, alguém que é cego, alguém que é surdo. Eu não compreendia isso. E aí, a partir da minha entrada na Rádio CBN, eu, Alexandre, me apresentando, eu sou uma pessoa com deficiência, foi que eu consegui compreender. Agora eu estou vendo as perguntas na tela. Adriana do Amaral, salve Ventura. Obrigado, Adriana. Estou botando uns comentários. O primeiro, depois eu boto as perguntas. Tá bom. Quando eu entrei na CBN e eu comecei a perceber o que significava ser uma pessoa com deficiência. Na CBN especificamente, não tinha, fora a sua coluna, um espaço para falar sobre isso. Para fazer matéria, uma segunda coluna, não havia. E como eu trabalhava num horário diferenciado, eu trabalhava de madrugada. 99% do tempo que eu trabalhei na CBN, eu trabalhava de meia-noite às 7. Eu fazia... Então, a cidade de São Paulo, de madrugada, você imagina o que a gente fazia, né? Se não era tragédia, era caso de polícia, se não era enchente, era desabamento, né? Basicamente, o que acontece de madrugada era isso. Você não tinha espaço para outras pautas. Eu comecei efetivamente a escrever sobre esse tema diariamente, com profundidade, com avaliação, só no meu blog. E como é que você... O seu blog hoje tem, sei lá, milhares, pode tirar.
milhares de seguidores e tal. Como é que foi no começo? Como é que foi você ganhando, né, audiência e público e seguidores? Como é que foi isso? Eu coloquei o Do blog no Mara ar, Nova, né? Do Mara Nova, porque a gente tem o Jairo Max, que sim, escreve sobre isso na sim. Folha, fora ele, você, ninguém mais. Não tem, só tem nós dois, De E grande imprensa, tinha eu que fazia aquelas coisas na CBN também, sim. numa época. De grande imprensa, hoje, tem o meu blog e o Jairo Marques. O Jairo Marques é maior do que eu, porque ele tem coluna impressa, ele tem coluna no site da Folha, lá do UOL, e ele também tem o blog dele. Eu só tenho o meu blog. Eu não tenho coluna impressa, faz muito tempo que eu tento fazer uma coluna impressa no Estadão, mas até hoje ainda não consegui. O blog entrou no ar exatamente porque eu entendia que precisava haver essa amplitude de temas, né? Mas eu não coloquei o blog no ar imaginando se ele ia ser grande, médio ou pequeno. Na época eu não tinha, a rede social não tinha a força que tem hoje, não existia o WhatsApp, por exemplo, eu acho que não tinha nem Instagram naquela época, 2012, não me lembro. Então, assim, o ponto principal do blog não era o tamanho dele, era o tema, era a notícia, o que seria publicado nele. Eu ainda era funcionário do Estadão em 2012. Eu saí do Estadão em 2013. A partir de 2013, como eu era funcionário, então eu tinha que dividir tarefas, trabalhava um certo período do dia no jornal e tal. Quando eu comecei a trabalhar sozinho em casa, aqui em Santos, em 2013, foi quando eu mergulhei definitivamente no trabalho específico do blog. E aí foi a partir de 2013 que isso começou a ganhar mais força. E aí a rede social, as instituições começaram a conhecer o meu trabalho, começaram a perceber o que eu fazia, e isso foi crescendo. Mas ele foi crescendo, é muito importante que se diga isso, de forma orgânica. Eu nunca impulsionei nada, eu nunca paguei propaganda em lugar nenhum, até porque o meu blog não dá dinheiro para isso, até hoje não dá. E eu nunca fiz nenhum tipo de propaganda em lugar nenhum. Então, as pessoas que conhecem o meu blog, conhecem por causa do trabalho que eu faço, por causa da disseminação na rede social, mais recentemente por causa do WhatsApp. E aí, assim, o número de leitores do blog é uma coisa que cresceu bastante. Eu tenho uma média mensal de 350 mil acessos no blog. Mensal. Eu tive alguns momentos, eu tive 2 grandes momentos de pico. Em dezembro do ano passado eu tive quase 1 milhão de acessos, e em abril do ano passado eu tive 550 mil, mas a média é 350 mil. Por que especificamente em dezembro 1 milhão? Dezembro, na verdade, foi uma época de muitos temas relacionados ao governo federal. Projetos que atacavam os direitos da pessoa com deficiência, manifestações do governo federal, do próprio presidente, da Secretaria de Educação, do Ministério de Educação, projetos de lei de deputados que atacavam os direitos da pessoa com deficiência. E eu fiz muitas matérias que tratavam desses temas, que eram temas muito fortes, e isso levou muito à leitura. Então, foi quase 1 milhão de acessos por causa dos temas. E em abril do ano passado, eu fiz uma matéria interessante com perguntas e respostas sobre direitos do autista, no Dia do Autista. E essa matéria teve muita repercussão, então foi também por causa disso. Mas a média é 350 mil, 360 mil acessos por mês. Uma coisa que é muito importante, que precisa ser dita, que é o seguinte: o meu blog, eu não trabalho para as redes sociais, para que as pessoas me sigam nas redes sociais, para que eu me torne um influenciador digital. A meta do meu trabalho é o blog. A meta do meu trabalho é que as pessoas entrem no blog e leiam as notícias que eu publico. As chamadas que eu publico nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e pelo WhatsApp, elas têm sempre uma meta de que a pessoa vá para o blog, porque é no blog que está a informação completa. E me diz uma coisa, do tempo que você começou até aqui, né, em função desse trabalho,
você viu alguma coisa mudando na imprensa? Ou seja, a imprensa começou a tratar o tema de forma diferente? Ou mesmo com esse trabalho, quer dizer, você como jornalista, nós aqui como setor público, outros tal, a imprensa continua, vamos dizer, correndo atrás do assunto? Eu acho, passei a prestar mais atenção especificamente nesse caso, no começo eu dizia que a imprensa não aborda o tema. Mas isso eu não digo mais, porque a imprensa aborda. A gente está falando de grande imprensa. Quando a gente fala de imprensa, a gente não está falando daquelas pessoas que são dedicadas ao tema. Você tem um monte de blogueiro, um monte de perfil de pessoas dedicadas a esse tema. O que eu estou falando é de grande imprensa, estou falando dos grandes veículos, Estadão, Folha, G1, o Globo, Estado de Minas, TV Globo, TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, SBT, Rede TV, enfim, todas as grandes rádios, TVs, portais e jornais que tem no país. Grande, em milhões de seguidores, milhões de leitores, milhões de telespectadores, de ouvintes. A gente falava que, eu falava que a imprensa não aborda esse tema. Mas eu mudei a minha fala sobre isso. Eu passei a perceber que há, nesses grandes veículos, pontualmente, reportagens que fazem mais do que o habitual. Entendeu? Porque qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte: para a gente que é jornalista, a separação de um tema por editorias é uma coisa comum. Então, se tem política, economia, saúde, lazer, esporte, educação, cultura, entretenimento, segurança, enfim, todos esses. É normal a gente dizer, é pauta de quê? Né? Quando se fala de pessoa com deficiência, imagina-se que é específico. A pauta é específica sobre deficiência. E se você pegar em todas essas editorias que eu falei, você vai encontrar possibilidades de debater temas relacionados ao universo da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência está inserida em todos eles, né? Então, a grande separação que precisa ser feita é pelas editorias, o que ainda não é feito. Há um foco na deficiência. Então, quando tem uma pessoa com deficiência, o foco é a deficiência. E aí você tem, às vezes, temas muito importantes que perdem a discussão porque a matéria fica focada na deficiência. Você tem, por exemplo, uma tecnologia XPTO para uma pessoa cega poder ler uma placa na rua em áudio, como tem hoje várias. E aí a pessoa vai fazer uma matéria sobre isso. E o foco da matéria, habitualmente, é a pessoa cega. Fulano é cego, agora ele consegue ler a placa. Não. O que você tem que fazer o cara é cego. Ponto. Você tem que esmiuçar, detalhar e falar da tecnologia. A tecnologia que usa lá porque tem inteligência artificial, foi criada no laboratório tal, porque fulano teve uma experiência não sei aonde. Esse também pode ser usado para fazer em tal local. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, assim, tem algumas coisas, alguns vícios que parece que estão, assim, cravados nas redações e que não saem de jeito nenhum. Pra você ter uma ideia, eu tive ano passado na Universidade de Santa Cecília, aqui em Santos, onde eu fui estudante, para conversar com alunos do último ano. E os alunos do último ano já tinham feito matéria sobre o universo da pessoa com deficiência, onde eles trabalham como estagiários, do mesmo jeito que as matérias foram feitas 30 anos atrás. Isso agora em 2019. O ponto principal é que você não tem nas redações uma pessoa que cria essa ruptura, né? Você tem pessoas interessadas no tema que conseguem fazer uma matéria com uma observação mais ampla. Mas as pessoas que tomam decisão, as pessoas que mandam nos veículos, editores, diretores, não enxergam essa profundidade. Porque essa situação funciona, do mesmo jeito que numa grande empresa o projeto de inclusão funciona bem, quando essa informação vem de cima para baixo. Quando a direção da empresa funciona sobre isso, quando a visão do editor é boa sobre isso, o repórter vai ser bem orientado e vai fazer melhor. Então, o que você tem, na verdade, é mais do mesmo. Você tem um monte de matéria falando exatamente a mesma coisa, exatamente com o mesmo tema, superação, ou o cara lá, coitado, que não consegue subir a ladeira, e você não tem um aprofundamento. Então, assim, é pontual.
não é correto dizer que não há matérias boas, porque há matérias boas que são bem feitas, mas as matérias boas que são bem feitas, que tratam desse universo de maneira mais ampla, são raras. Esse é o ponto. Diz uma coisa, o que a gente faz para mudar, então, esse status quo? Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Como é que a gente faz para mudar essa visão, essa percepção equivocada ou rasa da temática? Eu acho que isso só vai acontecer quando os líderes da grande imprensa compreenderem a importância desse tema. Porque o ponto principal é que a pauta dentro dos veículos, ela não é diária. O universo da pessoa com deficiência não está na pauta diária dos veículos. Esse é um ponto principal. A minha pauta do universo da pessoa com deficiência é diária. Eu estou todo dia pensando nisso. Os veículos não pensam nessa pauta como algo diário. A pauta da pessoa com deficiência é sempre uma matéria especial. Uma matéria de fim de semana, ou algum factual que aconteceu, alguma coisa que chamou muita atenção ali na redação que aconteceu, algum repórter viu alguma coisa e levou. Mas ela não está na pauta diária. Esse é o ponto. Essa separação pelas editorias, a minha avaliação é essa, é o que vai transformar. Diga. Não, eu estou botando aqui. A Ravelli está aqui do meu lado, é minha ajudante aqui. A gente está colocando as coisas no ar, aí na tela que chegam. Então, às vezes, eu falo alguma coisa para ela aqui, mas desculpe te interromper, não é para te interromper, não. Bom, tá só interrompendo, está aqui a Simone Sampaio, aqui mandou um postzinho sobre a importância dessa pauta. Não sei se você conhece a Simone. Simone é uma figura fantástica, né? E bom tê-la aqui. Mas eu te apresento a Simone numa outra ocasião. Não, ela está falando da pauta diária, né? Sim, ela está falando da pauta diária. Então, esse é o ponto principal. Um grande veículo de imprensa tem uma reunião diária de pauta, com todos os temas que vão ser abordados ali naquele dia, naquele momento, nos cadernos, no site e tudo mais. Não tem ali uma representação da pessoa com deficiência diariamente. Isso não existe. Você não tem, por exemplo, um caderno específico sobre isso, ou você não tem, dentro das editorias, novamente falando, um espaço para esse tema também. Então, por exemplo, você tem um caderno vai estar lá naquela reunião, o editor de política, o editor de esporte, o editor de tecnologia, o editor de saúde, o editor de segurança, o editor de cotidiano, de entretenimento, de cultura, vai estar todo mundo junto. E a pauta da pessoa com deficiência, ela não está separada pelas editorias, mais uma vez, repetindo a mesma coisa. Se ela aparecer, ela aparece, que alguém viu ali, teve um insight sobre alguma coisa, e entrou a pauta na história. Mas ela não é diária, ela não está ali no todo dia. E todo dia tem pauta. Tanto é que eu faço. Vou completar agora em setembro 8 anos, eu já passei de 1.200 reportagens publicadas especificamente sobre o universo da pessoa com deficiência, né? E todas essas editorias que eu falei aqui agora, tem matéria sobre isso lá, pelo menos umas 10, 15, 20, dezenas de matérias, né? Então, é totalmente possível você colocar o universo da pessoa com deficiência na discussão diária da imprensa, tirando o foco da deficiência, né? Tirando o foco da deficiência. A deficiência já é. Você não é uma pessoa com deficiência hoje, sem deficiência amanhã, com deficiência no dia seguinte. Você é uma pessoa com deficiência todo dia. Então, a sua vida diária, ela é cercada de várias coisas. Você está envolvido no meio político, você está envolvido na saúde, você está envolvido na educação, está envolvido no esporte, está envolvido no lazer. Houve uma mudança muito importante a partir da Olimpíada de 2016 e dos Jogos Paralímpicos. Houve uma mudança muito importante na abordagem das editorias esportivas. A editoria esportiva conseguiu quebrar o vício. Você percebe, por exemplo, que hoje, evidentemente que as estruturas para cada veículo são diferentes, mas você consegue perceber que a cobertura do esporte paralímpico, principalmente, ela é muito melhor representada hoje do que nas outras editorias.
o foco é a modalidade. Ela ganhou seu espaço, né? Ela ganhou um espaço. Sim. Tem um espaço. Ganhou, garantiu um espaço próprio, exato. É um tema consolidado. Isso, Você vê, por exemplo, tem lá campeonato sei lá, corrida, natação, tênis de mesa, qualquer um. O foco é a modalidade. O cara fala, hoje teve a final da natação paralímpica, natação para atletas com deficiência, cada um usa um termo diferente, né? Fulano foi em primeiro, Beltrano foi em segundo, outro foi em terceiro, o tempo foi esse, a classificação é essa, fulano vai para a Paralímpica e tal. Esquecem a questão, não se fala de superação, não se fala de coitadismo, não se fala de capacitismo, não se fala de nada disso, se fala do esporte, que é o que eu defendo, né? Que precisa ter essa mesma visão, precisa estar em todas as editorias. Ainda não está, mas o esporte conseguiu. O próprio Estadão, que eu acompanho com mais força, faz isso bastante. E como é que a gente muda isso? Como é que a gente transforma? Porque uma das coisas, só comentando aqui com você, a gente ia fazer um evento, um seminário, que ia mais ou menos nessa direção, não conseguimos fazer por causa dessa crise, que chamava a dimensão política da acessibilidade. Então, é mais ou menos nessa direção. Por um lado, você dá a dimensão correta às coisas. E, por exemplo, se deslocar a questão da acessibilidade da questão da deficiência, só para efeito aqui de discussão, para mim é uma questão absolutamente estratégica em termos de sociedade, porque por causa da longevidade, por causa da própria população com deficiência, seria fundamental a gente ter mais acessibilidade de forma estrutural, certo? Sim. Então, era esse o objetivo, era tentar mostrar para as pessoas a importância de se discutir essas questões de forma correta, de forma profunda, né? Como você disse, a coisa é muito rasa, superficial, Nada, superficial. Então, o que eu acho, como é que a gente muda isso? Do mesmo jeito que a gente muda em toda e qualquer instituição. Precisa ter representatividade, precisa ter alguém lá dentro daquela instituição que trate desse tema, né? Trate desse tema. Tem uma tia minha aqui, minha tia Jane está me dando parabéns. Dá licença de dar um abraço na minha tia Jane. Laís Castro, bom dia, Laís. Assim como existem secretarias municipais, estaduais e nacionais da pessoa com deficiência, assim como existem parlamentares, senadores e deputados que representam o universo da pessoa com deficiência, a grande imprensa precisa ter representantes do universo da pessoa com deficiência na rede de decisão, né? Levando para as redações essa observação mais aprofundada e mais abrangente, não é? Porque, por exemplo, como é que funciona para você, Cid, que é secretário municipal, você vai lá e leva a sua observação e dá a sua orientação para as outras secretarias, explica como é que funciona, o que falta, o que precisa ter, para que o trabalho funcione. Esse é um ponto. O prefeito pergunta para você, olha, eu quero fazer tal coisa, o que você acha? Esse é um ponto. Na secretaria municipal, a secretaria estadual é tudo assim. Nas empresas é a mesma coisa, você tem uma pessoa que faz parte do universo da pessoa com deficiência ali. Agora tem muito dentro das empresas os conselhos de acessibilidade, os conselhos de inclusão. Você tem dentro dessas empresas pessoas que fazem isso. As redações não têm isso. As redações, grandes redações, não têm isso. Tanto é que não tem nem espaço para se falar disso, espaço fixo, como eu tenho, como o Jairo tem na Folha. O que falta, na verdade, é a nossa presença de pessoas com deficiência, jornalistas, com experiência no jornalismo, lá dentro, né? O que falta é isso. Porque pensa, como é que foi a minha trajetória? Eu comecei a observar o universo da pessoa com deficiência como jornalista quando eu já tinha 10 anos de jornalismo.
né? E mesmo com 10 anos de jornalismo, eu ainda não tinha uma percepção correta disso. Eu hoje, agora, em 2020, 14 anos depois de trabalhar na Rádio CBN, 8 anos depois de escrever sobre isso diariamente, eu hoje entro numa redação e consigo dar uma orientação mais racional e concreta sobre como isso funciona. E é isso que precisa ser feito. Só que lá dentro do veículo precisa ter esse espaço, né? Você precisa ter essa janela aberta, porque, por exemplo, o meu blog, o blog do Jairo, a gente flutua nos veículos. A gente está lá dentro daquele universo, flutuando. Mas a gente não atinge diretamente quem é de decisão. A gente não está lá todo dia para falar, olha, tem uma pauta bacana aqui que dá para fazer de esporte. Tem uma pauta bacana aqui de política. Isso aqui é fundamental para a tecnologia. Olha, essa pauta de saúde é ótima. Olha, veja, esse negócio de entretenimento é bom. A gente, eu, você, a gente já conversou muitas vezes sobre a questão da acessibilidade na cultura, né? E a Secretaria Municipal tem falado muito sobre a inclusão dos símbolos de acessibilidade nos guias culturais dos jornais, não é? A presença de uma pessoa para fazer isso tinha que estar lá dentro e falar, olha, é fundamental colocar no guia de cultura que a tal peça tem libras, que a tal peça tem audiodescrição, que o teatro é acessível, que a casa de show é acessível e tudo mais. Eu fiz uma matéria ano passado sobre uma moça que, inclusive, tem a mesma condição neurológica que eu, tem a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, a Ivana. A Ivana foi ao show do Chico Buarque no Tom Brasil. Em determinado momento, o Tom Brasil permitiu a invasão da área reservada, onde ela estava, e ela quase foi derrubada da cadeira. Ela é tetraplégica, estava na cadeira motorizada, lá no local específico dela, e ela quase foi derrubada da cadeira. Quem vai ao Tom Brasil hoje, o Tom Brasil fez uma lição de casa bem grande, modificou tudo lá, mas quem vai a uma casa de show hoje, só sabe se a casa de show é ou não acessível se a pessoa pesquisar. Isso não está aberto, né? Os veículos não trazem isso. E assim como em qualquer editoria, isso precisa ser colocado por quem está lá dentro, né? Então, você não precisa ser um editor de pessoa com deficiência. Eu acho até desnecessário isso. O que você precisa é que os editores de todas as editorias considerem o universo da pessoa com deficiência como um tema de importância todo dia, sabe? Hoje tem pauta sobre pessoa com deficiência bacana. Olha, essa pauta é essa. Hoje não tem? Tudo bem. Hoje não tem. Amanhã a gente vê de novo. Mas precisa estar considerado ali todo dia. E isso só vai acontecer quando os caras lá de cima, o cara lá de cima, decidir que é importante. Fora isso, a gente continua batendo e não adianta. E me diz uma coisa aqui, que é esse preconceito por trás. Por que, apesar de todo o nosso esforço, apesar desses anos todos de secretaria e tudo mais, essa temática ainda é tão difícil de entrar onde ela tem que entrar? Eu digo que foi uma experiência, tem sido uma experiência muito proveitosa ser secretário municipal em São Paulo. A gente tem muito apoio do prefeito Bruno Covas e tudo mais, mas sim, ainda nós enfrentamos como temática resistência, né, em várias frentes. Tem coisas que elas não fluem. Por que isso? Por que ainda tem tanta falta de informação, tanta ignorância e tanto preconceito com relação à nossa agenda? Falando primeiro sobre a questão da imprensa. Eu entendo isso como desconhecimento, principalmente. A primeira avaliação que eu faço é que há um desconhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência. Esse é um ponto principal. Esse foco na deficiência é uma coisa que modifica completamente a observação. A gente briga muito sobre a questão do uso do termo correto, né? Pessoa com deficiência. Nesse sentido, eu sempre explico para as pessoas o seguinte: quando eu, jornalista, aponto para alguém e digo você eu sou obrigado a usar o termo correto. Então, eu tenho que dizer que você é uma pessoa com deficiência. Eu, jornalista, não posso falar para outra pessoa que ela é deficiente, que ela é portadora, que ela tem necessidade especial, porque ela não
não é isso. Eu, jornalista, preciso estar atualizado a respeito disso. Normalmente não estão atualizados. Os jornalistas não estão atualizados sobre isso. Por quê? Porque são pessoas que não convivem com esse universo, não convivem com esse tema, né? Então, o primeiro ponto é o desconhecimento. Desconhecimento sobre isso. Não há dentro das redações um conhecimento aprofundado sobre isso. A segunda coisa é que essa observação que eu faço, essa maneira de entender isso, eu acho que ela é só minha, sabe? Ou talvez sua, mas dentro do universo de jornalismo, eu desconheço pessoas que pensem desse jeito. Eu talvez esteja trazendo para esse universo da grande imprensa uma observação que ninguém nunca fez, né? E a minha penetração nessa questão, até que ponto eu consigo fazer as pessoas que estão ali, o meu convívio diário é com o Estadão, até que ponto eu consigo fazer os meus colegas de trabalho lá da redação do Estadão compreenderem essa observação. Não sei se as pessoas leem o que eu escrevo, não sei se elas conseguem compreender o que eu escrevo, mas ainda assim, mesmo com o meu blog lá, volta e meia eu tenho que falar, olha, chamaram meu blog na home com um termo errado, não foi isso que eu escrevi, olha, essa matéria é super importante, mas ninguém dá atenção e tudo mais. Eu não estou considerando, por exemplo, o tempo atual, porque o coronavírus domina, as redações estão vazias, todo mundo está em casa, é uma situação estrutural diferente. Mas num cotidiano habitual, digamos, onde não existe coronavírus, antes disso, a questão é até que ponto o conhecimento sobre isso faz a pessoa avançar. Porque essa observação que eu faço, de que maneira a imprensa faz tudo isso, ela tem 8, 9 anos, 10 anos. 10 anos atrás eu não tinha essa percepção, né? Então eu não posso ficar exigindo que as pessoas tenham isso imediatamente, porque eu demorei muito para chegar lá. Então o ponto principal é a gente levar o conhecimento para que essas pessoas compreendam isso dessa maneira, sabe? Isso no jornalismo. Nas políticas públicas de maneira geral, uma pessoa que, desculpa, eu não consegui ver o nome, disse por que o direito da pessoa com deficiência incomoda tanto. É porque, na verdade, existe uma avaliação de que a pessoa com deficiência tem que ficar isolada, né? Acha-se realmente que o cidadão com deficiência, a pessoa com deficiência, tem que ficar lá no cantinho, né? Não se considera, e aí que o termo é uma coisa importante, não se considera a pessoa antes da deficiência. Você cria uma criatura imaginária, que é aquele cara que tem que ficar lá quietinho, que vai te dar trabalho para subir a escada, vai reclamar porque não tem libras não sei aonde, vai falar que não tem braille no livro que ele queria ler, e não é isso, né? A gente está falando de situações previstas até na Constituição, direito de ir e vir, direito à saúde, direito à educação, direito a tudo, e a gente está falando de pessoas que hoje não têm deficiência, mas amanhã podem ter, e a gente está dizendo o seguinte, acessibilidade para alguns é usabilidade para todo mundo. Quando você cria um mecanismo de acessibilidade, ele pode ser usado por todo mundo, não seja especificamente para alguém, mas ele pode ser usado por todo mundo. Então, o que eu penso especificamente é que há desconhecimento sobre tudo isso, é fato que há preconceito, é fato que há uma barreira, mas essa barreira, ela não é uma barreira da vilania. As pessoas não são maldosas e não estão em casa, hoje eu vou maltratar uma pessoa com deficiência, não é isso. É uma questão de que essa pessoa não está mergulhada nesse universo, ela não sabe sobre isso. A nossa função é levar esse conhecimento. Se você avaliar o universo que trata da pessoa com deficiência hoje e pegar 50 anos atrás, você sabe como é a diferença. É a mesma coisa. Daqui 50 anos talvez seja melhor. Eu vejo resistência, viu? Eu vejo esse preconceito. Eu não acho que tem má fé também, não tem maldade, mas pode tirar. Tem alguma coisa aí que a gente precisa descobrir o que é, porque é uma resistência arraigada. As pessoas parecem que têm medo de falar sobre deficiência. Então, elas falam tranquilamente sobre outras patologias. Então, sei lá, existe um desconforto em geral em falar sobre doenças, mas algumas delas você tem discussões mais fluídas. Sobre deficiência, parece que
parece que tem uma coisa embutida que está difícil tirar. Eu vejo que as pessoas carregam dentro delas essa resistência mesmo em falar sobre o tema. O que eu avalio sobre isso, talvez. O que eu avalio sobre isso é que a pessoa com deficiência ainda é considerada uma criatura frágil, sabe? Uma criatura de fragilidade. Uma criatura... É que sabe o que eu acho? É que quando a gente fala em deficiência, na cabeça da maioria das pessoas, estão principalmente as pessoas com deficiências severas. Sim. E deficiências intelectuais. Exato, isso entendeu? Os paralisia cerebral, muitas vezes, que não é sempre que tem síndrome de Down. Ou seja, eu acho que é esse... quando eles pensam muito mais nesse tipo de figura do que em você, por exemplo, ou num cadeirante que é totalmente pleno em outras questões, não sei. Você tem, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo pessoal. As pessoas demoraram para entender por que eu comecei a dizer que eu sou uma pessoa com deficiência. E em volta e meia, as pessoas me perguntam se no meu trabalho tem a participação... Só para explicar. No meu blog eu faço tudo sozinho. Tudo sozinho. Eu escrevo todas as matérias sozinho, eu faço todas as apurações sozinho, eu alimento todas as redes sociais sozinho, eu envio todas as mensagens pelo WhatsApp sozinho, eu faço tudo 100% sozinho. Eu não tenho assistente, eu não tenho auxílio de ninguém, eu não tenho, enfim, repórter contratado, enfim, não tenho nada. Então as pessoas, volta e meia, me imaginam e abordam, me mandam mensagem com vocês, parabéns à equipe e tal, essas coisas. E não é raro as pessoas me perguntarem se dentro do meu projeto tem a participação de pessoas com deficiência. E eu falo, tem, né? Demorou muito para as pessoas que são próximas de mim compreenderem por que eu comecei a afirmar que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu, quando afirmei isso pela primeira vez, quando eu liguei na CBN e falei, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, eu soube que vocês estão contratando jornalistas, eu acho que eu posso fazer parte. Eu ainda falei, eu acho. Nessa mesma situação, isso, só para deixar claro, foi em 2006, né, faz 14 anos. Eu fui à representação aqui em Santos do Conselho da Pessoa com Deficiência, acho que era o CONDEF na época que chamava, que era um conselho municipal aqui. E eu cheguei lá e na verdade eu fui perguntar se eu era realmente uma pessoa com deficiência, porque as pessoas que estavam à minha volta não poderiam responder isso, e se eu, por tentar trabalhar na Rádio CBN na condição de pessoa com deficiência pela cota de pessoa com deficiência, se eu não estava tirando a vaga de uma pessoa realmente com deficiência. Eu tive essa preocupação naquela época. E aí, a pessoa que me atendeu no conselho, não me lembro o nome dela agora, falou, não, você veja assim, tal, observe isso, observe aquilo, veja a sua dificuldade, veja essa deformação, veja isso, a pessoa com deficiência é maior, tal, não é só o cadeirante. Tal. Eu comecei a compreender isso. Assim como eu tive dificuldade, eu tive a sorte de não criar uma barreira, eu não entrei em fase de negação. Porque como eu convivo com dificuldades físicas desde que eu nasci, falar que eu sou uma pessoa com deficiência, na verdade, foi bastante esclarecedor. Realmente, enfim, faz sentido. Mas as pessoas que estavam à minha volta, porque a minha deficiência é meio invisível, né? Você não compreende a minha deficiência visualmente falando. Eu tenho dificuldades, mas elas não são visíveis ali. Pro leigo, ela não existe. E aí, eu compreendi isso. Então, as pessoas que tinham a minha relação pessoal, não compreendiam isso ainda. Por que você está dizendo que é uma pessoa com deficiência? Porque você tem essa neuropatia? Não, mas não é. Então, assim, há uma percepção de que você está ofendendo alguém porque você está dizendo que ela é uma pessoa com deficiência. Isso é um ponto importante. Você não está ofendendo ninguém, isso que fique muito claro para todo mundo. Se você disser para uma pessoa surda que ela é surda, está ofendendo a pessoa, porque ela é surda.
Se você disser para mim, Alexandre, que eu sou uma pessoa com deficiência, eu não vou ficar ofendido porque eu sou. Se você disser para o Cid que o Cid é tetraplégico, eu não vou ofender o Cid é tetraplégico. Se você pegar uma pessoa cega e falar para ela que ela é cega, ela é uma pessoa cega. Então, assim, você não vai ofender. Se você falar para o Felipe Rigoni que ele é cego, o deputado, ele vai dizer sim, sou cego. Ele, inclusive, disse que é um cego deputado. Né? Ele é um deputado cego. Ele é um cego que virou deputado. Então, assim, só para concluir esse pensamento, o que falta, na verdade, é tirar essa redoma que existe em cima do universo da pessoa com deficiência, que impede uma visão mais profunda, sabe? Que impede uma visão real. Entendeu? Eu penso dessa forma. O que você aprende? Vamos mudar um pouco de assunto, a gente Sim. já está chegando, já chegando no fim quase, Ventura. Putz, vamos fazer 2 horas, estou pronto. É o seguinte, o que você aprendeu nessa temporada com essa pandemia? Você que tem sido, né, um arauto aí de tudo que tem acontecido sobre a pandemia com relação à pessoa com deficiência. O que você aprendeu? Olha, uma das principais coisas que me chamaram a atenção foi a importância de você explicar. Eu estou só me mexendo aqui porque eu tenho 4 gatos em casa e os gatos gostam de movimento. Tem um querendo invadir a tela aqui, eu estou só protegendo aqui. A grande questão desse momento é que o que vale aqui é a informação concreta, né? O que vale é a informação concreta. A gente precisa... ficou muito, muito claro para mim que, nesse momento, a gente, pessoa com deficiência, quem cuida de pessoa com deficiência, quem tem pessoa com deficiência em casa, de qualquer natureza, em qualquer idade, sobre qualquer tipo de sequela, precisa prestar muita atenção nas informações concretas. Ficou muito claro para mim a importância do trabalho científico nesse momento, de que maneira a ciência é fundamental agora para tudo isso, a medicina, a ciência, de você compreender, você que está dentro de casa, compreender que quem tem informação é o médico, quem tem informação é a ciência, que o achismo, a especulação, as previsões, você precisa tomar muito cuidado com a criação de falsas esperanças imediatas, porque essas coisas não vão acontecer assim. Esse é um ponto principal. Segunda coisa é de você, eu vou falar do meu mundo, da importância do trabalho da imprensa na abordagem a esse tema, mas principalmente na cobertura dos fatos, e de que maneira esses fatos influenciam a nossa vida, né? Você tem aí, os jornalistas estão ali na linha de frente, é importante que se diga isso. A gente precisa entender que todo mundo é ser humano, todo mundo está suscetível a esse vírus. A minha casa, a minha família, de todas as pessoas com quem a gente convive atualmente, é tudo grupo de risco. Eu sou grupo de risco, minha esposa, minha sogra, minha mãe, minhas tias, é todo mundo grupo de risco, né? Todo mundo que está nesse grupo na minha família faz isso. Todo mundo é ser humano. A possibilidade de você pegar esse vírus, ficar doente, parar no hospital e não ter atendimento é muito grande. Então, se preserve. Ok. O que chamou a minha atenção nesse aspecto foi isso. E aí, nesse sentido, o que eu achei que era fundamental fazer? O que era fundamental fazer era dar orientação. Dar às pessoas com deficiência, às pessoas que cuidam, às pessoas, informação de prestação de serviço. Orientação mesmo. Sem ficar fazendo muitas matérias... Fulano pegou o vírus, ficou em coma e depois voltou para casa e está feliz. Não é o momento de fazer isso. O momento é de prestar serviço. O momento é de dizer para as pessoas, olha, você precisa olhar isso. Veja qual vai ser o resultado num corpo que tem uma deficiência neurológica, que tem uma condição genética, nesse momento, se você pegar esse vírus. Pense, você que está em casa hoje, se protegendo, pense como pode ser se acontecer tal coisa. Veja a necessidade da acessibilidade digital agora. Compreenda isso, né? Por que a acessibilidade digital é tão importante agora? Porque todo mundo está na internet, né? Todo mundo está mergulhado no computador, no celular. Então, todos os conteúdos deveriam estar acessíveis para todo mundo. Todo mundo devia estar
publicando conteúdo em Libras, todo mundo devia estar com conteúdo em áudio. Você tem um monte de profissional e ferramenta para fazer isso, mas tem um monte de gente que não faz. Pense de que maneira a solidariedade agora e o trabalho social precisa ser feito, né? Por exemplo, lá o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de São Paulo, lá na unidade específica de acolhida de pessoas de rua que têm deficiência, né? E de que maneira isso tem que ser refletido em todas as cidades. Você tem pessoa de rua com deficiência em todas as cidades. Então, o que eu compreendi, do ponto de vista do jornalismo, do meu trabalho, é que precisava haver uma profunda prestação de serviço, certo? E tratar desse tema até o esgotamento, para que todo mundo que acompanha ali o meu trabalho compreenda o que precisa ser feito. E saber, agora eu corro para a esquerda, agora eu corro para a direita, agora eu corro para frente, agora eu diminuo a velocidade. Mas saber fazer isso com base em informação concreta. E aí é que é um outro ponto também. Você precisa acreditar em informação concreta, real, informação de verdade. Consultar veículos de imprensa de grande porte e acreditar nas instituições que você acompanha. Então, você tem, por exemplo, diversas instituições, Secretaria Municipal, Secretaria Nacional, Secretaria Estadual, associações que representam determinados grupos, que estão ali focadas em levar para essas pessoas informação de qualidade. Não é só a grande imprensa que faz isso. Então, essas instituições precisam agir. Então, como é que você faz hoje, se você não consegue fazer um trabalho próximo, você faz um trabalho online de preparação dessas pessoas. Então, o que eu percebi em tudo isso é que a informação real, de qualidade, é a coisa mais fundamental que tem atualmente. Tá. Eu só queria... Só queria reconhecer aí a presença que está nos ouvindo, o procurador Sérgio Caribé, lá de Brasília, vai ser também um dos nossos entrevistados aqui no futuro. Caribé é uma referência na luta. E ele falou algo muito interessante, que é verdade mesmo, a gente está vendo isso. A quarentena para as pessoas com deficiência, em geral, é o que elas vivem. Elas já vivem em quarentena. Né? Sim, muita gente. Então, na verdade... Eu queria fazer uma observação sobre isso. Vai lá. Muita gente me perguntou se eu não ia escrever algum tipo de artigo tratando desse tema, né? Sobre como o mundo, o cotidiano da pessoa com deficiência poderia ensinar a sociedade a conviver melhor com a quarentena, né? Eu, no final das contas, percebi que não era necessário escrever sobre isso, porque me pareceu que qualquer texto que eu fizesse sobre isso poderia soar um tanto vingativo, sabe? Assim, olha, veja, agora que vocês estão aí passando o perrengue, vocês estão lembrando da gente que passa perrengue todo dia, né? O ponto principal aí é de que maneira o universo da pessoa com deficiência pode ensinar a sociedade nesse momento de pandemia. Eu, Alexandre, por exemplo, trabalho em casa desde 2013. E minha esposa também trabalha em casa desde 2013. Eu tenho uma sogra com várias deficiências. Minha sogra sofreu 2 AVCs, tem hidrocefalia, tem restrições severas de mobilidade, problemas respiratórios graves e tudo mais. A minha esposa, ela se dedica a cuidar da mãe. Então, a gente aqui em casa convive com essa questão do home office, do isolamento por causa do trabalho e tudo mais há bastante tempo. Então, eu posso dar aula disso, por exemplo, né? Falar vários temas sobre isso. Mas me parecia que falar para as pessoas o que elas têm que fazer agora, com base na minha experiência pessoal, de pessoa com deficiência, do que eu conheço, sem explicar para elas o anterior, ou seja, tudo que está havendo, poderia soar meio vingativo, meio arrogante, sabe? Eu acho que o que pode ser ensinado para todo mundo agora não é como enfrentar, a gente, pessoa com deficiência, não é como enfrentar tudo isso. É você, aquela pessoa que está lá do outro lado, que ela não convive com isso, expandir a visão dela sobre a falta de acessibilidade geral. Não é só a falta de rampa, né? É a ausência da acessibilidade. De que maneira a ausência do acesso? Porque a gente está sem acesso.
de que maneira a ausência do acesso te impede de ser cidadão, né? Então, hoje, você cidadão que não tem deficiência, você tem dinheiro, vamos criar uma pessoa hipotética, uma pessoa sem deficiência que tem dinheiro, que tem trabalho, tem um bom salário, que tem uma vida estabilizada, que tem família, que mora num imóvel bacana, grande, com tudo à mão ali, piscina, sei lá o que é mais, sala de musculação e tal. Essa pessoa não pode ir para a rua, não tem acesso à rua. Então, ela não pode ir para o shopping, não pode ir para o cinema, não pode ir para o teatro, não pode ir para a praia. Aqui em Santos as praias estão fechadas. Você não pode ir para lugar nenhum. Então, assim, de que maneira isso te ensina que a falta de acesso às coisas, por qualquer motivo, te impede uma cidadania plena? Hoje a gente não está exercendo a nossa cidadania plena de acesso porque a gente pode ficar doente, né? O que vai acontecer é, você vai para a rua, você pega um vírus, você fica doente, você pode morrer. Esse é o ponto principal, né? Então, de que maneira a ausência do acesso pode ensinar as pessoas, se as pessoas prestarem atenção nisso? Porque esse é um ponto importante. Todo mundo está muito focado em um monte de coisa diferente e tal. E ninguém está falando sobre isso. Então, a questão vou repetir de novo agora, da acessibilidade digital, fala sobre isso, né? As startups que tratam da acessibilidade digital hoje estão abrindo as suas ferramentas para os grandes veículos de imprensa, dizendo, olha, a ferramenta transforma isso em áudio. A Aldima fez isso, Red Talk fez isso, todo mundo está fazendo isso. Aqui, olha, essa ferramenta, ela transforma o texto em áudio. É só você instalar esse códigozinho na tua ferramenta que todo mundo consegue transformar em áudio. Para a população que tem deficiência visual, ou que gosta de ouvir notícia ao invés de ler, é uma baita, um ganho substancial, se aumenta muito o acesso, né? Os veículos estão abrindo conteúdos sem assinatura sobre o coronavírus para informar as pessoas. Coloca acessibilidade digital nesse conteúdo, mas não coloca. Então, o que precisa hoje é um olhar sobre a importância do acesso e a falta das ferramentas para o acesso. Aí você já amplia tudo isso. Então, não tem rampa, não tem elevador, não tem braille, não tem libras, não tem audiodescrição, não tem a legenda, não tem, enfim, qualquer outro recurso, desculpa se eu esquecer de algum, qualquer outro recurso que seja fundamental. Não tem cardápio em braille, não tem braille no ponto de ônibus, não tem um aplicativo para dizer que o ônibus está vindo, não tem um videozinho em libras para a pessoa surda na frente da livraria saber quais são os livros que estão ali agora, né? Não tem um intérprete de libras na palestra de não sei quem, não tem libras 24 horas por dia na TV, que tinha que ter, né? Não tem. A TV Cultura tem uma grande quantidade da janela deles em libras. É a única que tem, da grande mídia, né? Os outros não têm. Quantas pessoas surdas poderiam acompanhar os grandes veículos de comunicações que precisam de libras e não tem, não é? Então, assim, do ponto de tudo isso que a gente está falando, da pandemia, o que a gente pode ensinar um monte de coisa. Claro que pode, todo mundo pode. Mas o ponto principal é de que maneira a sociedade está aberta para ouvir, para prestar atenção, para entender. Porque todo mundo está falando, olha, a gente vai sair dessa situação melhor, a gente vai sair dessa situação mais humano. E, cara, desculpa, mas eu tenho resistência a concordar com isso. Porque você vê, assim, o mundo em quarentena, 4,5 bilhões de pessoas no mundo em quarentena, e ontem o meu vizinho estava fazendo pagode na sacada com um monte de gente tocando instrumento, sabe? Então, assim, as pessoas as praias aqui em Santos estão fechadas porque há um risco sério das pessoas ficarem doentes, a estrutura de saúde de Santos era limitada, e vem gente... Baixada Santista tem 1 milhão de habitantes, Santos tem 430 mil habitantes. Você pega todo mundo da Baixada Santista e joga na unidade de saúde de Santos, que é o que costuma acontecer, né? Então, assim, as pessoas estão quebrando a lei e indo para a praia, andar na praia, e tem um decreto, então é lei, né? Você é entre aspas, infrator. Então, assim, o ponto principal aí é essa resistência que você observa nas políticas públicas, no andamento das questões, ela é individual mesmo, né? A pessoa realmente não consegue
ultrapassar essa barreira. Falei demais. Não, bom, tem muito assunto, viu, Ventura? Eu acho que um pouco disso que você mencionou nessa última avaliação, nesse último comentário, é o que a gente está tentando fazer aqui, e o Sérgio Caribé, inclusive, parabenizou, que é a geração de conteúdo, assim, aproveitar esse período, de repente, para, através dessas lives e outras ações, obviamente, isso aqui a gente gerar conteúdo, atingir públicos que, em geral, não são atingidos com conversas francas e abertas e sinceras e objetivas, e tentar impactar essas pessoas a partir desse processo. Eu acho que a gente está fazendo aqui. Eu acho. O conteúdo é fundamental. É uma oportunidade da gente quebrar o nosso preconceito sobre vários assuntos, né? É a oportunidade da gente compreender a sociedade de maneira muito mais aberta. Agora, isso cabe a cada um. Tem gente que não faz. Então, se o cara não faz, não há como convencê-lo, né? Nós vamos ser parceiros ainda em levar isso que você faz, né, para um público maior. Sim. Vamos inventar, ou são as cápsulas, ou um programa, ou alguma coisa, e eu vou ser seu parceiro. Você sabe que não vai conseguir fazer esse ano, ou agora, pelo menos agora nesse período eleitoral. Eu pesquisei todas as questões e não dá. Mas eu prometo para você que, passando esse período eleitoral, e mesmo antes de passar, eu acho que a gente pode se reunir para avaliar o que pode ser feito para ampliar, e eu quero a nossa secretaria apoiando, de alguma forma, um movimento que aprofunde a percepção do público em geral sobre essa temática, e, mais importante, sobre a nossa agenda, né? Porque tem uma agenda. Então, é isso aí. Alegações finais. Olha, cara... Uma mensagem aí para os nossos pessoas que estão assistindo, nossa plateia. O ponto principal de tudo isso é a gente compreender, a sociedade compreender a pessoa com deficiência como uma pessoa, e não como uma deficiência. Não como uma exceção, mas como uma pessoa, como um cidadão, como um consumidor, como, enfim, pessoa que tem direitos e deveres, né? Entender de que maneira isso tem que ser revertido em política pública, de que maneira isso pode ser tratado de forma comercial até, para vender coisas, para comprar coisas, para criar produtos, e dentro da própria imprensa, de que maneira a imprensa pode abordar isso para atrair pessoas, leitores, telespectadores, ouvintes, internautas, atrair também patrocinadores, empresas interessadas em bancar projetos de conteúdo que tratem especificamente do universo da pessoa com deficiência, colunas em grandes veículos, programas de TV em grandes veículos, de rádio, em jornais e tudo mais. E o ponto principal de tudo isso é compreender a pessoa e não a deficiência. Compreender que há gente ali, né? Que há gente que é, enfim, que é um ser humano. E da mesma forma que você pensa num público X para determinada ação, você tem que pensar que o público da pessoa com deficiência também faz parte dessa ação. O público X de luxo tem pessoa com deficiência. O público X que gosta de quadrinhos tem pessoas com deficiência. O público X que vê Fórmula 1 tem pessoa com deficiência. O teu público X que, sei lá, consome astronomia, que gosta de física quântica, tem pessoa com deficiência. A questão é eliminar a redoma de invisibilidade que cobre o universo da pessoa com deficiência, não só cobre como isola, não deixa ninguém sair. E a partir da destruição dessa redoma de invisibilidade, começar a perceber que todos os públicos que existem têm pessoas com deficiência, né? E que você pode atingir pessoas com deficiência
com produtos, serviços, políticas públicas de qualidade, informação e tudo mais, se você tirar o foco na deficiência e colocar o foco na pessoa. E aí, você tem que trazer para o seu time, para o seu grupo, para aqueles que tomam a decisão, as pessoas que têm essa visão, né? E aí é nesse ponto que está a importância da diversidade no poder de decisão. A minha principal meta é que a diversidade faça parte do poder de decisão. É isso. Você assistiu Crip Camp? Desculpa, não entendi. Você assistiu Crip Camp? Aquele documentário tem um documentário agora como é que chama? Na Netflix. Sim, não assisti ainda. Assista, não consegui assistir. Assista, porque ela traz muitas questões que a gente conversou aí, né, de alguma forma, sob a ótica da experiência que eles tiveram nos Estados Unidos. Sim. Então, isso tudo que você está falando me lembra muito bem um momento lá quando eles tiveram que assinar a questão de ter acessibilidade em todos os lugares e as pessoas avaliando exatamente isso. Poxa, mas é muito gasto. Gasto para pouca... Ou seja, então, teve um momento ali que deu um clique e os Estados Unidos virou nesse momento. Então, vale a pena assistir. Fica a minha dica aí para você, inclusive para você recomendar para o seu público, Crip Camp. Vou assistir. Tem sites muito interessantes. Tá bom. Ventura, seguinte, meu querido, a gente poderia ficar aqui sossegado mais uma hora. Opa. A gente pede um almoço e almoça junto. Eu acho que o que a gente pode fazer é o seguinte, marcar para fazer um outro bate-papo desse, depois de acabar todo o ciclo. Acabaram todos os homenageados, a gente faz mais um bate-papo, meio como um wrap-up, como uma avaliação de tudo que a gente fez. Uma coisa que eu acho que a gente tinha que fazer bastante, que a gente acabou não conseguindo fazer hoje, é responder pergunta das pessoas que estão aí perguntando, né? A gente não conseguiu fazer isso, né? A gente faz na próxima. Sim. Tá bom? Olha, tá bom. Peço desculpas por não ter respondido pergunta de ninguém. Não, mas olha, o Paulo adorou aqui, né? A Fabiana Trigo, agradecer, a Débora que está aqui, deixa eu ver, a Ana Luísa, aí, Sodeiro, sobe lá, um montão de gente que estava com a gente. Não chega. Bacana. Queria agradecer muito você, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você é uma referência, eu fico esperando os seus posts, eu fico todo dia aí esperando receber, né, via WhatsApp o post para saber o que está acontecendo, para saber coisas que eu não sei. Então, eu aprendo muito com você, Ventura. Obrigado. Obrigado, Cid. Obrigado. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela homenagem. Volto a dizer que a Secretaria Municipal é uma referência nacional mesmo. Agora, falando especificamente sobre você, sobre o seu trabalho, eu acho que a sua visão a respeito da necessidade da política pública ela é bastante ampla e muito à frente, sabe? Por isso que eu acompanho bastante, acho que você enxerga muito... Lá já na época da Rádio CBN eu entendia isso, você enxerga muito à frente das necessidades, você coloca as questões primordiais ali de maneira bastante clara, então eu acho que a gente tem uma sintonia boa nesse aspecto, independente de eu ser jornalista, ter que te questionar sobre tudo, mas eu acho que essa sua experiência pessoal no universo da pessoa com deficiência deveria ser levada para outros lugares, né? Um dia você vira ministro. Bom, é isso aí, pessoal. Estamos aqui, ó. Adriano, mais uma vez. Obrigado, Adriano. Nosso grande intérprete. Qual é o sinal do Ventura, Adriano? Não tenho. Caramba, olha aí. Comunidade surda que está nos acompanhando. Precisa dar um sinal para o Ventura. Não tenho. Eu Então, tenho uma falha muito grande, porque eu não tenho fluência em Libras e não sei ler em Braille. Bom, mas é isso aí. Pessoal, olha, obrigado. Amanhã a gente tem mais meio-dia. Vai ser amanhã com a nossa querida
Renata Tibiriçá, defensora pública aqui de São Paulo, uma referência também no tema. Vamos estar aqui amanhã a partir do meio-dia também. Ventura, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Estou honrado por você estar aqui com a gente. A honra é minha também. Um abraço para todo mundo. Tchau, meu caro. Tchau. Vamos lá. Tchau.